Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, ou será curado, né? Amém, meus irmãos? Passagem bastante conhecida. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração, né? Aqui estou, Senhor, para te dar graça. Juntamente com a tua igreja, temos lido esses versículos maravilhosos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estamos aqui para ainda mais ouvir a sua palavra. O texto diz que o centurião disse: basta somente uma palavra, que o meu criado será curado. E eu creio que nessa noite uma palavra que não seja da minha boca, a de mim mesmo, mas que o Espírito Santo coloque a palavra e que possa alcançar o coração, como diz Isaías: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, mas prosperará naquilo para qual foi designado. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, dá-nos, Senhor, a instrução, a direção, a palavra, a exortação, a consolação, a edificação espiritual para a tua igreja neste lugar. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que nós oramos e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, como eu falei, nós estivemos, acho que a palavra foi, na quinta-feira, foi nessa mesma sintonia da questão, do tema, né, que nós estamos tratando neste ano, edificados na palavra, chamados para uma vida de santificação. Então, é bem verdade que o centurião falou essa palavra, né? Senhor, eu quero só uma palavra para que o meu servo seja curado. Glória a Deus. Então, eu creio que os irmãos vieram também para louvar a Deus nessa noite, né? Amém? Vocês vieram para louvar a Deus? Mas também para ouvir uma palavra de Deus, né? E a palavra de Deus nessa noite é a palavra que edifica o nosso coração, né? A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. O centurião, eu tive observando, né, que corresponde a um comandante do exército romano, que era um chefe de uma composição de 100 soldados, como fosse uma companhia do exército, no caso Roma, né, na época. A cidade de Cafarnaum era uma cidade base onde o ministério galileu de Jesus era a base onde ele entrava e saía. E note no texto, a partir do versículo 1 do capítulo 7, observe a palavra. Jesus, quando entra em Cafarnaum, ele estava voltando de uma das suas viagens, e depois dos seus discursos, depois de concluir todos esses discursos, certamente esse discurso aqui tem referência a Mateus 5, 6 e 7, que é o discurso que fala sobre o Sermão do Monte, que é bem conhecido, né? Depois de concluir o Sermão do Monte, Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade marítima ali da Galiléia, né, onde Jesus morava. Ele tinha uma habitação lá em Cafarnaum. Cafarnaum, havia muitos judeus, mas tinha também os gentios, né, que no caso um romano, um cidadão aqui, um centurião, que não diz o nome dele, né? A gente tenta acertar aqui, mas a Bíblia não dá muitos detalhes sobre nomes, e ele fala do cargo que ele exercia. Era um centurião, glória a Deus. Aquele centurião, nós podemos observar aqui muitas lições preciosas na vida daquele homem. Claro que junto com o centurião, ele foi, quer dizer, se você ler em Mateus, parece que há uma ligeira contradição, mas não é não.
É só porque cada autor bíblico, ele tem uma forma de escrever. E Lucas, como até eu falei hoje pela manhã, né, que no capítulo 2 de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, Deus dá assim uma sinopse de como foi, uma resumo de como foi a criação de todas as coisas dessa terra, inclusive do homem e da mulher. E no capítulo 2, Deus ele dá mais detalhes de como foi o ato da criação divina. Então, eu me referi a isso porque no capítulo 8 de Mateus, vai dizer que o próprio centurião vai ao encontro de Jesus, né? Claro, o Lucas, ele diz que ele enviou representantes para falar com Jesus, né? A fama de Jesus estava sendo muito bem, né? Ali era o primeiro ano do ministério de Jesus, onde ele ministrou, e ele era uma pessoa bem popular, né? Não tinha chegado ainda naquela oposição do terceiro ano em diante, né? Do segundo para o terceiro ano. Então ele era muito popular. Então era um homem que tinha feito diversas curas. Então o centurião pede, ele ouve falar dos milagres de Jesus, e ele pede para esses anciões ir ao encontro de Cristo para que ele pudesse fazer um pedido a ele. Qual era o pedido que o centurião pedia de Jesus? Versículo 2, do capítulo 7. Qual era o pedido? O servo está doente aonde, irmão? Aonde é que o servo está doente? Na casa dele. Antes do servo ficar doente, qual era o papel daquele servo na casa do centurião? Você sabe qual era o papel? Servia, é lógico. Obedecia às ordens do seu senhor. Irmãos, a situação do servo foi complicada. Observe comigo. Versículo 2. Ele estava doente e, na minha versão, versículo 2, moribundo. Quer dizer, ele estava à morte, aqui na versão Almeida, né? Estava debilitado. Então, quando a pessoa está enferma, debilitado, doente, quase à morte, como alguém diz, com um pé na cova, só esperando a hora de morrer, só esperando o último suspiro para fazer a despedida. Mas antes que ele morresse, eu aprendo aqui com esse centurião uma lição muito importante que tem a ver com a questão da família, viu? Irmão Gilmar. Veja de novo o versículo 2. O que diz? Versículo 2. O servo de um certo centurião, a quem havia muita estima. Essa palavra estima, né, tem a ver com a questão do relacionamento. O servo que estava na casa, o servo estava servindo o seu senhor, mas era como um filho, um pai, glória a Deus, né? E até a Bíblia fala, que é lá no Salmo 40, né? Não sei se os irmãos lembram dessa passagem, quando Davi diz que Deus não queria oferendas, Deus não queria sacrifícios, holocaustos. O que Deus queria do homem era, como diz lá em Provérbios, o coração, toda a sua alma perante Deus, a rendição ao Senhor. E o salmista chega a dizer, baseado na história do Velho Testamento, quando o servo servia ao seu senhor de forma obrigatória, né? Quem está aqui por obrigação? Você pergunta, pastor, o que é isso? Você viu a igreja por obrigação? Porque o pai impôs a você? Porque a mulher, vamos para a igreja. Ou eu queria tanto ficar à tarde aqui dormindo, à noite dormindo. Mas Deus não quer que os seus servos façam
por imposição e por obrigação. Deus quer um culto, Deus quer um serviço. De que forma? Voluntariamente. Por 6 anos o servo servia ao seu senhor, e no 7º ano ele ia, como o Júnior falou, ele ia ser livre. Mas o que identificava um servo livre que não servia por obrigação, mas sim por amor, porque ele estimava o seu patrão? Qual era o símbolo bíblico para esse fato? Glória a Deus. Vocês têm alguma ideia sobre isso? Glória a Deus. Foi isso que Davi disse. Abra no Salmo. Qual é o salmo que eu falei? Salmo? O versículo. Glória a Deus. Pastor, você não veio para a doutrina? Aproveitar para dar uma palavra da doutrina. Versículo de número, se não me falha a memória, é o 6. Olha o que eu disse. Sacrifício e oferta não quiseste. Muitas vezes o servo, na casa de Deus, ele quer oferecer um sacrifício, né? Aqui no caso de animais, ele quer fazer algo para Deus. Mas Deus, né? Aqui nós nos referimos àquele povo que faz uns holocaustos, sacrifícios, anda de joelhos, anda a pé, não sei quantos quilômetros, para beijar uma entidade, um negócio lá. Nossa, que tanto sacrifício é esse? Lembra dos adoradores de Baal? Eles se retalhavam, e o Elias, está dormindo, parece que o Baal está dormindo, está fazendo uma viagem. Irmão, Elias foi assim um pouco cômico, né? Sarcástico com os adoradores de Baal. Então, sacrifícios e oferta não quisestes. Mas o que Deus procurava, irmão, do seu servo? Os meus ouvidos abriste. Holocaustos de expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse eu, eis-me aqui, eis que eu venho, no rolo do livro está escrito a respeito de mim. Deleito em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então Davi está dizendo assim, olha, eu quero ser um servo que serve o seu Senhor por amor, né? Havia todo aquele procedimento, o servo era marcado na orelha, e se por acaso aquele servo fosse para outro determinado patrão, não, você já tem um dono, e você serve o seu dono por amor. Quem serve a Cristo por amor nessa noite, amém? Você serve a Deus por amor, você está no lugar certo, porque Deus, Ele procura servos que o sirvam por amor. Glória a Deus. É por amor a Deus. É isso que Deus quer nessa noite para cada um de nós. Então, o centurião criou aquele vínculo de amizade dentro da casa. E quando a pessoa adoece, qual é a maior demonstração primeira demonstração de amor que nós devemos fazer por alguém da casa que quando está enfermo? Pedir a oração, né? Mas vocês têm aquele sentimento de empatia. Foi isso que o centurião fez. Não é verdade? O que foi que ele fez? Ele sentiu a dor do seu servo. Ele se colocou no lugar dele. Eu acredito que os milagres de Jesus, a maioria deles, você pode olhar, a nota é repetitiva. Moveu-se de íntima compaixão. Quando o servo se aquebranta perante o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, quando o coração dele se esvazia do seu próprio eu, e ele derrama todo o seu pranto, as suas lágrimas, as suas orações, irmãos, não tem oração quebrantada que Deus não resiste. O coração quebrantado, Deus aprova, Deus ouve, amém? Portanto, meus irmãos, se você estiver passando por um momento difícil, glória a Deus,
Faça como o centurião fez. Vá até Jesus. Fale com Deus em nome de Jesus, que Ele tem solução para o problema. Mesmo que não tenha solução, mas Ele tem o consolo para o nosso coração. Ele tem a graça para derramar, para a gente suportar as intempéries dessa vida. Então, o centurião, a primeira lição que eu aprendo aqui, é que ele vai demonstrar o verdadeiro amor que deve haver entre os membros da família. Glória a Deus. Não era filho assim originalmente, mas era como um pai para o seu servo. E ele viu a situação do servo, adoecido, à morte, e ele ouviu falar do Cristo da Galileia, e ele enviou representantes para rogar a Jesus, para que Jesus pudesse curar o seu servo. Glória a Deus. Irmãos, na visão judaica, acho que os judeus não estavam nem imaginando que Jesus fosse ajudar um gentil, um centurião, um romano. Mas eles bem assim foram, né? Foram até aquele homem lá, foram até Cristo, no caso, receberam a recomendação do centurião e pediram a Jesus para que ele curasse o seu servo. Glória a Deus. Então nós precisamos orar pelos enfermos. A Bíblia diz orar uns pelos outros. Às vezes pode ser um filho que não quer se converter, né? E às vezes a gente fica falando, ele fica com raiva da gente, né? Pode ser um marido descrente e a mulher vai pregar para ele, aí o marido fica com raiva. E a Bíblia diz lá em 1 de Pedro, né, que a maior pregação que nós temos que fazer em casa, qual é? É o nosso próprio testemunho. Pedro chega a dizer que a mulher pode ser ganho, o homem pode ser ganho sem palavras. Glória a Deus. Sem palavras, mas pelo próprio exemplo do comportamento de uma mudança de vida. É isso que tem que acontecer no meio da família. Então aquele homem foi movido de compaixão e pediu para que Jesus pudesse curar o servo dele. Glória a Deus. Ele demonstrou empatia, né? Ele se colocou no lugar do outro. Isso é difícil, né? Não acontecer no meio da sociedade, né? Mas é possível por causa da graça de Deus. Então os servos de Deus, eles têm que ter essa empatia uns pelos outros, né? Essa é a demonstração do verdadeiro amor. É quando você se interessa pela causa do outro. É quando você ora, glória a Deus. Você intercede pelo irmão. Você demonstra amor desta forma, orando uns pelos outros, glória a Deus. A oração, meus irmãos, ainda funciona, amém? Você deseja, junto com a igreja, visitar o caminho da oração? Está acessível, está disponível, não tem mais barreira, irmão. É só dobrar o joelho. E funciona melhor quando a gente se aquebranta, quando a gente chora, quando a gente clama, até mesmo quando não tem nem palavra, o Espírito Santo intercede por nós com aquele gemido inexprimível. Então, irmãos, nunca desista quando a solução tiver a morte, quando a situação for desesperadora. Cristo é a saída. Amém? Então eu aprendo aqui nessa noite que em meio às dificuldades da casa, mas Jesus pode, Leia, prover a saída. Glória a Deus. Muito bem. A palavra de Deus vai dizer que os judeus, né, falaram bem do rapaz lá, não foi? Ei, Jesus, faz o seguinte, coopera aí com o centurião, porque o homem é mão aberta. O homem deu todo o dinheiro para a construção das salinhas. Contextualizando aqui, né? Rapaz, um homem desse aí, rapaz, era para ser logo, era diácono, né? Será que as coisas de Deus funcionam assim? É toma lá da cá? É assim que funciona, é? É assim? Senhor, eu te dou tanto, mas tu me dá tanto, né? Essa é a visão que os judeus tinham
em relação a conseguir algo de Deus. Eu vou fazer aqui um jejum aqui prolongado e Deus, eu vou botar quente, Deus vai me dar uma benção. Não é assim que funciona, não. Não é troca, a moeda não é troca de favor, não. Até porque as bênçãos de Deus, a Bíblia diz que os dons de Deus, né, eles não podem ser vendidos. Você não pode comprar a bênção. Lembra da igreja da época que aconteceu antes da reforma? Né? Parece muito com os dias de hoje, né? Ei, irmão, tu quer ser abençoado no teu comércio? Começa logo a ofertar aqui na igreja. E não é assim não, não é assim que compra as coisas, não. Não é assim não que funciona, não. Se você dá o dízimo, dá uma oferta, não é pensando em receber algo em troca, é porque o seu coração foi movido pelo mesmo Espírito que estava naquele centurião. Sabe que Espírito era? Generosidade. Não é algo que você vai, eu vou fazer isso para ganhar isso. Não, não é dessa forma, não. O centurião, ele certamente veio do mundo pagão, mas ele se tornou um prosélito do judaísmo. Ele aceitou, entre aspas, assim, ser um judeu, um pagão judaico, e ele se tornou um homem ali que cooperou com a sinagoga lá em Cafarnaum, e os judeus confirmaram isso. Jesus, agiliza aí o processo do homem, porque o homem aí é bondoso demais, o homem é generoso. Está escrito, glória a Deus. Aonde, irmãos? Versículos 4 e 5. Acompanhe comigo o 4. O que diz o 4, irmãos? E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno. Tem alguém aqui que seja digno diante de Deus? Glória a Deus. Nós somos, no dizer de João Batista, quando Jesus foi ser batizado nas águas, foi que João Batista disse, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Isso foi João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O homem era consagrado a Deus, mas ele chegou para Jesus, Jesus chegou para ele, se tu vens a mim, eu é que tenho que ir a ti. E Jesus disse, tem que cumprir a justiça, então venha, eu não sou digno de desatar as alparcas das suas sandálias. Cumpra-se a justiça de Deus, Jesus disse para João Batista. E João Batista batizou Jesus. Glória a Deus. Então aquele homem mostrou-se um espírito generoso, e os judeus achando que com esse espírito generoso Jesus ia fazer alguma coisa pelo homem, e diz, olha Jesus, versículo de número 5, porque ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Claro que Deus não olha para, Deus conhece o nosso coração, irmão. Quando a gente faz as coisas para se amostrar, Deus já sabe de tudo. Quando a gente faz as coisas para o homem, Deus sabe. Mas quando você faz algo para Deus, Deus conhece o meu coração. Glória a Deus. Deus conhece o meu íntimo. Deus sabe as minhas motivações. É claro que os judeus achavam que Jesus iria fazer algo por ele em troca do que ele tinha feito. Mas na graça de Deus, Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tiago diz, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. É Ele que pode abençoar as nossas vidas, independente, não que ele venha concordar com o pecado, porque este homem aqui, ele era um homem religioso, faltava-lhes ainda só um encontro com o Filho de Deus. Mas meus irmãos, repare comigo, nessa noite, os judeus ficaram até espantados, porque Jesus, de bate-pronto, disse assim, o que Jesus disse? Vamos lá,
Versículo 6, só a parte inicial. E Jesus foi com eles. Jesus pode ir na tua casa aí, irmão Edivaldo, irmã Léa. Ele vai na tua casa, irmã. Ele vai fazer uma visita na tua casa. Como é que você vai recebê-lo? Simão, aquele que era fariseu, recebeu Jesus com toda a satisfação. Mas o que foi que Simão fez? O que ele não fez? Aí veio uma mulher pecadora, né? Vocês conhecem a história? O que foi que a mulher fez? Chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com os seus cabelos, pediu súplica, perdão, e Jesus contou a história para Simão. Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me deste ósculos, que era um cumprimento, né? E essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Simão, eu cheguei na tua casa, tu não me lavou os pés, mas desde que essa mulher chegou na tua casa, ela não cessa de derramar suas lágrimas. Irmãos, é um lugar mais alto que nós devamos almejar. Qual é? Os pés de Jesus. Chorar aos pés de Jesus. Irmão, as portas podem ser fechadas na tua vida, mas eu te digo, eu declaro em nome de Jesus, as portas se abrirão, porque não há uma lágrima perdida. O nosso problema hoje é que a gente não quer mais chorar, mas não. A gente quer um fast food, uma bênção rápida. Jesus disse isso, nem agradece, nem ora mais, é só um pedido rápido e pronto. Ei, aquela mulher orou, chorou, e Jesus disse, um certo devedor devia uma quantidade muito grande para o seu credor, mas o devedor ficou tão, eu não tenho como pagar, dá para dispensar? Pelo amor de Deus, por amor de Deus. Aí o credor teve íntima compaixão, perdoou. Quem vai amar? Aí tinha um outro com a menor taxa, e ele também perdoou. Quem vai amar mais? Simão. Qual foi a resposta do homem? Aquele a quem mais perdoou, mais ama. Quem recebeu mais perdão, graça de Deus, mais desejo de servir a Deus ele tem. Quem foi pouco perdoado, pouco interesse tem de servir a causa do Mestre. Eu espero que nessa noite possamos ver pessoas aqui com desejo de servir a causa do Mestre. Não por interesse, mas por vocação, por desejo de servir a obra de Deus, por querer agradar a Cristo. Então, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é uma lição onde o homem foi movido por um espírito de generosidade. Glória a Deus. Eu creio que essa generosidade deve fazer parte da vida dos servos de Deus, dos servos que servem a Cristo. Mas vamos à frente mais um pouco. Após esta palavra, aonde aquela comitiva levava Jesus para a casa do centurião. Não é assim? Vem comigo, a comitiva leva Jesus para a casa do centurião. Vamos visitar a casa. Deus quer visitar cada casa nessa noite. Há casas em que o servo de Deus pode estar, outrora serviu com muita eficiência, serviu com dedicação, mas ao passar dos tempos, alguns problemas aconteceram, o servo ficou doente, ficou paralisado, ficou sem poder servir, o servo ficou deitado, acamado, sem nenhuma condição. Mas este é o dia em que o Senhor visita a casa do centurião. Glória a Deus. E a comitiva leva Jesus até a casa do centurião. Amém? Chegou na casa não, irmão, presta atenção. Nem chegou na casa. Nem chegou na casa. O texto vai dizer que Jesus foi com eles. Amém? Mas no versículo 6, é isso? É? O centurião enviou uns amigos, quando já estava chegando aonde? Jesus estava chegando aonde? A distância que ele estava da casa, bem pertinho. Quando ele estava chegando na casa, os amigos do centurião
receber uma outra mensagem. E a mensagem é o quê? Essa mensagem aqui que ele mandou, meus irmãos, eu aprendo uma lição muito importante que o servo de Deus deve ter. Qual é a lição, irmão? Vamos ler o texto, versículos 6. Enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo o quê? O que o centurião disse? Senhor, não incomodes, porque eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Irmãos, que palavra interessante. Aqui tem uma demonstração de humildade. Amém? Humildade do centurião. Mas outra coisa que além da humildade é o reconhecimento. O centurião reconhece a sua vida indigna perante este Senhor, perante este Mestre, perante este Cristo. Ele reconhece o seu próprio pecado. Glória a Deus. Aqui é uma confissão de pecado, irmãos. Irmãos, aqui é uma demonstração de que alguém santo visitava a casa de um pagão, mesmo sendo religioso, mas não tinha deixado alguns dos seus pecadinhos de estimação. Às vezes a pessoa se torna religioso, né? Ele faz uma reforma religiosa, mas ele continua com alguns conceitos que não são divinos. Ele continua ainda com alguns pecados, e aquele centurião reconhece o seu pecado, ele se humilha, ele é humilde perante Jesus, e é exatamente essas atitudes que Deus deseja ver nos seus servos, uma atitude de humilhação, de reconhecimento. Irmãos, vem comigo, quando a Bíblia fala, né, de Isaías, o que Isaías, quando viu o Senhor, o que foi que Isaías disse? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. O próprio apóstolo Pedro, quando Jesus fez aquela pesca maravilhosa, que foi que Pedro disse? Afasta-te de mim, porque sou um pecador. O próprio Abraão, quando intercedia pelo sobrinho, porque, irmão, tem um sobrinho que se envolveu na situação, a gente tem que orar pelo sobrinho, né? Não é não, Léa? O sobrinho estava no lugarzinho lá, ei, meu irmão, a influência estava grande, mas o Abraão orou, e disse, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza, eu não tenho nada, eu sou pó e cinza, mas eu quero orar pelo meu sobrinho Ló. Meus irmãos, é um quebrantamento, é uma forma de expressar a sua pequenez, a sua humilhação. Esse centurião demonstrou isso perante Jesus. Não chegue na minha casa, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Mas ali, irmãos, ali já foi uma porta de acesso para entrar a porta que Deus entra no coração do homem. Qual é? É o coração, é quando ele reconhece que é um pecador, quando ele reconhece, né? Quando tem pessoas que terceirizam o pecado, né? Quando eu lembro de Adão, eu disse, não, foi o Senhor, a mulher que tu me deu aí. Quando eu olho para Saul, não, foi o povo que me atribulou, eu tive que dar uma de sacerdote. Então, quando eu olho para as pessoas, sempre eles estão terceirizando a culpa. Mas quando eu olho para Davi, eu pequei contra ti somente, eu errei, eu peço perdão novamente, eu quero recomeçar de novo. E Deus está sempre pronto para recomeçar de novo. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai curar o servo, Ele vai levantar o que está caído, Ele vai tirar a paralisia, Ele vai dar a volta por cima novamente, meus irmãos. Jesus quer entrar na casa, e o centurião disse, não sou digno, eu não mereço, glória a Deus, eu não sou digno que entre na minha casa. Ali é um reconhecimento do seu próprio pecado, é um reconhecimento do seu estado de miséria. Quando o homem reconhece a sua própria miséria,
Quando eu lembro daquela passagem dos fariseus, né? Tem um fariseu e é o nome daquele outro rapaz? Publicano. Como é que o fariseu orava? Irmão, o fariseu botava a oração assim, meia... se inchou, viu? Eu não sou como os demais homens, faço isso, aquilo. Como é que o publicano batia no peito, como é que ele dizia? Tem misericórdia de mim, perdoe os meus pecados. Aí Jesus disse, quem foi que desceu justificado? Foi aquele que se humilhou, foi aquele que se quebrantou, foi aquele que pediu perdão, foi aquele que reconheceu a sua miséria, foi aquele que viu que Deus é tudo e eu não tenho nada, eu não posso nada, mas Ele pode perdoar a minha vida, Ele pode reabilitar o servo novamente. Glória a Deus, o Senhor está aqui para reabilitar os servos na sua casa, glória a Deus. Bem, mas eu ainda quero falar sobre uma quarta lição. Sobre a quarta lição do centurião. Vem comigo. Para o versículo 8. 7 é o que eu li, né? Eu não julguei digno de ter contigo. Nem ter com Jesus ele se julgou digno. Mas diz somente uma palavra. Jesus, eu quero só uma palavra. Porque se tu falar uma palavra, o que vai acontecer? O meu criado será curado. O meu criado será curado. Se você ler em a palavra do Senhor, o Salmo de número 33, foi muito falado hoje, o versículo 9. Os irmãos podem ler comigo esse versículo. O salmista diz, o quê? Porque ele falou, foi feito. Irmão, quando o homem fala, demora para fazer, né? Às vezes não faz não, o homem morre. Mas quando Deus fala, ele vai ser feito. Porque ele falou e tudo foi feito. Ele mandou e logo apareceu. Haja luz. Surgiu a luz, todas as alimárias, e João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João capítulo 1, o verbo aqui é o Logos, é a palavra estava com Deus, o verbo era próprio Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. O Salmo 107, versículo 20, vem comigo. Diz a palavra de Deus, eu estou gostando dessa versão aqui, meu irmão. Ele enviou a sua palavra, e os curou, sarou, livrou do que lhes era fatal. Ele enviou a sua palavra. Pronto, só isso. Eu acredito que o servo centurião deve, naquelas lições do Velho Testamento, uma dessas citações ele viu. E ele viu naquele Cristo um poder, uma unção, uma graça tão poderosa, que bastava uma palavra para que pudesse ser curado o seu servo. Bastava uma palavra e Deus pode livrá-lo da destruição. Então aquele servo, aquele centurião certamente pegou essa palavra e ele disse para Jesus, ele diz, olha Senhor, eu tenho soldados, as minhas ordens, eu digo para este vai e ele vai, e digo para este vem e ele vem, e eu digo até para o meu servo quando está bom, faz isso, e ele faz. E Hebreus 11:3, o versículo que a gente falou muito hoje, né? O que diz? Pela fé. Ei, você está entendendo pela fé nessa noite? Pastor, não estou entendendo muita coisa não. Mas entenda pela fé o que Deus está falando com você através da palavra. É a palavra. Talvez alguém pudesse, o servo, o centurião. Senhor, aqui está a foto do rapaz. Pede para resolver pela foto. Então,
levava algum objeto. Não, Jesus, o centurião creu na palavra de Deus. Irmão, não precisa de coisas, precisa só da fé na palavra do que Deus falou. Olha o que diz a palavra de Deus. Pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. É isso que o texto de Hebreus diz. Então, a lição que fica nessa noite para cada um de nós, é que aquele centurião, ele demonstrou a fé na palavra de Deus. A fé em Cristo, a fé em Deus. Somente Ele pode realizar um milagre. Pedro, como eu falei, estava até de certo ponto decepcionado. Você trabalha e não dá em nada, como é que a gente fica? Frustrado. Na manhã seguinte, Pedro estava fazendo o quê no barco? Passei a noite trabalhando. Acho que estava reclamando, não? Tem uns irmãos que às vezes não reclamam, né? Ou o negócio atribulado. A gente trabalha, ninguém aparece. Meu Deus do céu. Eu estou desanimado com essa escola. Não estou desanimado com a escola bíblica dominical, não. Estou não, pelo amor de Deus. Estou não. Mas eu já pensei nesse negócio aí. Eu estou desanimado com a escola dominical. Vou dar aula para 3. Não, mas tudo bem. Tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Pelo menos isso. Mas tudo bem. Está lá o Pedro desanimado. Estou desanimado. Mas vou emprestar menos o barco para ser o púlpito de Jesus. Jesus deu o sermão lá. Pedro encerrou a pregação, agora lança a rede. O senhor está equivocado. Eu passei a noite toda aqui, não deu nada. Mas eu tenho uma fé sobre a tua palavra. Eu vou lançar essa rede nessa manhã. E vai dar certo em nome de Jesus. Vai dar certo, glória a Deus. A porta vai abrir em nome de Jesus. A bênção vai chegar em nome de Jesus. A cura vem em nome de Jesus. Irmão, quando o homem lançou a rede na mar ao alto, lá vem a quantidade de peixe. Nossa, tanto esforço para nada, só numa lapada só peguei um bocado de peixe. É quando Deus fala, vai lá no peixe, paga o tributo para mim e para ti. Ele vai e acontece. Quando Deus fala somente uma palavra, é necessário, glória a Deus, para o pecador se arrepender. Jesus te ama. Quantas vezes alguém chegou e disse: Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. A vida com Deus é melhor do que este mundo. A pessoa sai de uma situação de morte e sai para a vida, e vem para a vida eterna. Glória a Deus. Você acredita na palavra? Você ainda crê na palavra? Interessante que a fé é tão profunda, né? Que Jesus em Mateus, porque Mateus ele é mais judaizante, né? Mateus ele é mais judaizante. Abra lá em Mateus, para a gente concluir. Glória a Deus. Ei, Júnior, quem é o menor aí? O louvor. Tá certo. Irmãos, estão comigo ainda? Vocês estão ainda comigo na palavra? Manda uma palavra aí, Senhor, que teu servo será curado. Irmãos, depois dessa humilhação, depois dessa demonstração de amor, depois de manifestar um espírito voluntário de generosidade, depois de aprender a lição do quebrantamento, depois de declarar a fé nesse Cristo, Jesus olhou para aquela situação. Sabe o que foi que ele achou daquela situação? Ei, irmão, vem comigo para Mateus 8, versículo de número 10. Jesus elogia, maravilhados, ouvindo isso, e diz: verdade vos digo que nem, vamos dizer assim, nem na igreja eu vi tanto crente assim. Nem os crentes estavam tão crentes como esse centurião. Nem os religiosos estavam mais acreditando como o centurião. O povo estava perdendo a fé, mas o centurião estava: eu acredito no milagre, só uma palavra. Glória a Deus, aleluia.
Jesus disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, ele vai lá para o futuro aqui, nesse texto aqui, que aqui é uma linguagem judaizante. Os judeus se achavam a última Coca-Cola, né, do deserto. Nós somos importantes. Eles são importantes. Deles vieram os profetas. Deles vieram o Cristo segundo a carne. Até hoje eles são uma nação poderosa, mas eles são a oliveira que rejeitou o Messias. Mas veja bem, os gentios, eles estavam fora, mas esse centurião acreditou em Jesus. E o interessante aqui, porque vai ter uma mesa de toda a família de Deus. Nessa mesa, Jesus disse: estarão quem? Vem para o versículo 11. Eu vos digo, muitos virão. Essa fé evangélica, essa fé cristocêntrica, essa fé escriturística, essa fé verdadeira, ela não é presa a um sistema religioso, não é papa que prende a situação, não é pastor, não é instituição. Esta fé virá gente, é do Oriente, é do Ocidente, é de todo lugar, porque Deus não está preso aos homens, Deus faz o que Ele quer. Entende isso? Ele faz o que Ele quer. Quando a gente nem imagina, Deus vai trazer gente do Oriente, do Ocidente, vai sentar na mesa. A mesa fala da comunhão, a mesa fala da integração da família de Deus. Aqui está falando de um centurião que abraçou a fé em Jesus, que demonstrou essa fé, que sentiu a sua indignidade, mas ele disse: assentar-se à mesa com Abraão, Isaque, e no reino, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino? Ei, aqueles que se achavam alguma coisa. Mateus 3:9. Aqui foi uma pedrada que o João Batista deu, uma pedrada, uma lapada. Vinha lá os religiosos se batizar. João disse: vocês estão presumindo de vós mesmos, achando, dizendo: nosso pai Abraão. Eu vos digo, dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. De um lugar que ninguém dá nada, Deus pode suscitar a fé no coração dessas pessoas. E vocês acham que vão ser alguma coisa? Aí Deus diz aqui no capítulo 8: os filhos do reino, os da família física de Abraão, os descendentes físicos de Abraão, os filhos do reino, ao invés de estar na mesa, meu Deus do céu, irmão, essa palavra aqui é para nós, viu? Somos religiosos, que temos fé no Senhor. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas quanto a você, centurião, ei, pode ir para casa. A partir de agora o servo vai ser restaurado. Amém? Você recebe essa palavra? O que está danificado na sua vida, Deus vai restaurar. O que está te colocando deitado, sentado, prostrado, Deus vai restaurar. A restauração começa no coração. Ele vai dar um novo coração, um novo ânimo, um novo espírito, uma fé genuína em Cristo. Amém? Vocês recebem essa palavra? Glória a Deus. Basta uma palavra para que nós possamos sair daqui edificados na palavra. Amém, Júnior? É tu que vai louvar? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Hoje, culto da família, né, irmãos? Temos uma palavra dessa maravilhosa, palavra de fé, né, irmãos? Nós vemos que, se nós crermos,